Minha família me excluiu do testamento, então peguei a cabana da família. Sempre pensei que minha família me amava, mas descobri que estava completamente errado quando encontrei uma cópia do testamento do meu pai no escritório dele. Meu coração parou quando vi que meu nome não estava em lugar nenhum, enquanto meus dois irmãos dividiriam tudo entre eles. 28 anos da minha vida, sendo o filho mais velho, ajudando com todos os negócios da família, e no final descobri que nunca fui considerado digno de herdar nada. A descoberta aconteceu numa terça-feira qualquer, quando fui buscar uns documentos que meu pai havia pedido para levar para o contador. Mexendo nas gavetas do escritório, encontrei uma pasta com a etiqueta Testamento Cópia Original que me chamou a atenção. Minha curiosidade falou mais alto e abri o documento, esperando talvez ver como as coisas seriam divididas entre nós três filhos. Mas o que encontrei foi muito pior do que qualquer discussão familiar que já tivemos. Meu nome aparecia apenas uma vez, numa cláusula que dizia explicitamente que eu estava sendo excluído de qualquer herança por comportamento inadequado e desrespeitoso com os valores familiares. Não conseguia acreditar no que estava lendo, principalmente porque nunca soube que meu comportamento era considerado inadequado. Fiquei sentado naquela cadeira de couro por quase uma hora, relendo cada linha do documento, tentando entender o que poderia ter feito de tão terrível para merecer essa exclusão. Meus irmãos receberiam a casa principal, o sítio, os carros, as contas bancárias e todos os investimentos, enquanto eu não ganharia nem um centavo sequer. O que mais me doeu foi perceber que essa decisão não era recente. O testamento havia sido assinado há mais de 2 anos, o que significava que meu pai vinha planejando me excluir há muito tempo, enquanto eu continuava trabalhando como um idiota na empresa familiar, achando que estava construindo meu futuro. Naquela mesma noite, decidi confrontar meu pai sobre o que havia descoberto, mas ele simplesmente disse que eu deveria ter pensado melhor antes de fazer as escolhas que fiz na vida. Perguntei que escolhas eram essas, mas ele apenas balançou a cabeça e saiu da sala, deixando claro que não queria discutir o assunto. Foi então que comecei a investigar mais profundamente e descobri algo que mudou completamente minha perspectiva sobre toda a situação. Fuçando nos e-mails do meu pai no computador dele, encontrei uma conversa com meu irmão do meio, onde eles discutiam como me convencer a assinar uns papéis, que, na verdade, eram documentos me renunciando voluntariamente à herança. O plano era diabólico e bem elaborado. Eles iam me apresentar os papéis como se fossem documentos normais da empresa, misturados com outras coisas que eu sempre assinava sem questionar. Meu próprio irmão havia sugerido essa estratégia, dizendo que eu era ingênuo demais para perceber o que estava acontecendo. Mas a descoberta mais chocante veio quando encontrei mensagens no WhatsApp entre meu pai e minha madrasta, onde ela dizia claramente que eu era um obstáculo para os planos dela para os próprios filhos. Ela havia convencido meu pai de que eu não merecia nada porque não era filho do sangue dela, e que seria melhor concentrar tudo nos meus irmãos. Entendi então que minha madrasta, que havia se casado com meu pai quando eu tinha 15 anos, vinha trabalhando há mais de uma década para me excluir da família. Ela sempre foi carinhosa comigo na frente dos outros, mas por trás estava arquitetando minha exclusão total. Decidi que não ia aceitar essa situação passivamente e comecei a pensar numa forma de me vingar de toda essa traição. Foi aí que me lembrei da cabana da família, uma propriedade que meu avô havia deixado especificamente para mim quando morreu, 5 anos atrás. A cabana ficava numa região bem valorizada da serra, num terreno de quase 2 hectares com vista para o lago. Meu avô sempre dizia que ela seria minha quando ele partisse, e havia até registrado isso em cartório numa escritura separada que meu pai guardava junto com outros documentos importantes. O problema era que, após a morte do meu avô, minha família toda começou a usar a cabana como se fosse propriedade comum. Meus irmãos levavam as namoradas para lá, meu pai fazia churrascos com os amigos e minha madrasta até começou a alugar o lugar para terceiros durante as férias. Nunca questionei isso porque achava que éramos uma família unida e que eu também poderia usar a propriedade quando quisesse. Mas agora, sabendo que eles me excluíram de tudo o resto, decidi que era hora de reivindicar o que era legalmente meu. Peguei todos os documentos da cabana e fui direto no cartório para verificar se a escritura do meu avô estava válida. Para minha surpresa, descobri que a propriedade estava registrada no meu nome há 5 anos e que minha família estava usando algo que não lhes pertencia. Mas quando confrontei meu pai sobre isso, ele me disse que a cabana fazia parte do patrimônio familiar e que eu não tinha direito de tirar isso de todos.
Disse também que se eu insistisse nessa questão, ele me cortaria completamente da família e nunca mais falaria comigo. Foi nesse momento que percebi que não tinha mais nada a perder. Se eles já haviam me excluído do testamento e me cortariam da família mesmo assim, pelo menos eu ficaria com algo que era legitimamente meu. Contratei um advogado especializado em direito sucessório e expliquei toda a situação. Ele me confirmou que eu tinha direito total sobre a cabana e que podia fazer o que quisesse com ela, incluindo impedir que outras pessoas a usassem. A primeira coisa que fiz foi trocar todas as fechaduras da cabana num final de semana que sabia que ninguém estaria lá. Instalei também um sistema de câmeras e alarmes conectados ao meu celular, para saber se alguém tentasse entrar na propriedade. Não demorou muito para meu irmão mais novo me ligar, completamente irritado, dizendo que havia levado a namorada para a cabana e não conseguia entrar. Expliquei calmamente que a propriedade era minha e que eles não tinham mais autorização para usá-la. A reação da minha família foi muito pior do que eu esperava. Meu pai apareceu na minha casa no dia seguinte, acompanhado dos meus 2 irmãos, exigindo que eu devolvesse as chaves da cabana. Disse que eles iam me processar por apropriação indébita e que eu não sabia com quem estava mexendo. Mostrei para eles todos os documentos que provavam que a cabana era minha, mas eles insistiram que eu estava sendo vingativo e mesquinho. Meu irmão do meio chegou a dizer que eu estava destruindo a família por causa de uma propriedade que nem valia tanto assim. Foi aí que descobri mais uma mentira que mudou completamente minha visão sobre a situação. Investigando melhor os registros da cabana, encontrei recibos que mostravam que minha madrasta vinha alugando a propriedade por valores bem altos durante os últimos 3 anos. Ela estava ganhando quase R$ 5.000 por mês alugando algo que nem era dela, e usando esse dinheiro para financiar as viagens e os estudos dos próprios filhos. Quando confrontei meu pai sobre isso, ele disse que não sabia de nada e que minha madrasta havia agido por conta própria. Mas fuçando mais nos e-mails dele, descobri que ele não só sabia do esquema, como também recebia uma parte do dinheiro. Eles estavam literalmente roubando de mim há anos, usando minha herança legítima para enriquecer às minhas custas. Nesse ponto, qualquer sentimento de culpa que eu ainda pudesse ter desapareceu completamente. Não era mais apenas sobre a exclusão do testamento, mas sobre anos de mentiras e traição que eu nem imaginava que existiam. Decidi então processar minha madrasta por apropriação indébita e exigir que ela me devolvesse todo o dinheiro que ganhou alugando minha propriedade. Meu advogado disse que eu tinha um caso muito forte e que provavelmente conseguiria recuperar tudo com juros e correção monetária. A notícia do processo se espalhou rapidamente pela família estendida, e comecei a receber ligações de tios e primos tentando me convencer a desistir da ação. Diziam que eu estava exagerando e que deveria pensar na harmonia familiar antes de tomar decisões drásticas. Mas o que realmente me surpreendeu foi descobrir que vários parentes já sabiam da minha exclusão do testamento há muito tempo. Minha tia, irmã do meu pai, me confessou que havia tentado convencê-lo a reconsiderar a decisão, mas que ele estava irredutível. Ela me contou também que minha madrasta havia espalhado histórias sobre mim para outros familiares, dizendo que eu era irresponsável com dinheiro e que não sabia valorizar o que a família fazia por mim. Tudo isso era mentira, mas havia criado uma imagem negativa de mim que eu nem sabia que existia. Foi nesse momento que percebi que minha exclusão do testamento não havia sido uma decisão isolada, mas o resultado de uma campanha sistemática para me desacreditar perante toda a família. Minha madrasta havia trabalhado anos para me alienar de todos e eu estava completamente alheio a isso. Decidi então parar de me esconder e contar a verdade para todos os parentes que me ligavam. Mandei por WhatsApp cópias dos documentos que comprovavam que a cabana era minha, junto com os recibos que mostravam os aluguéis não autorizados. A reação foi imediata e muito mais positiva do que eu esperava. Vários tios e primos me ligaram para pedir desculpas e dizer que não sabiam da verdade por trás da situação. Alguns até se ofereceram para testemunhar a meu favor caso o processo fosse para o tribunal. Meu tio mais velho, que sempre foi respeitado por toda a família, ligou para meu pai e disse que ele estava sendo injusto comigo. Disse também que se a situação não fosse resolvida de forma amigável, ele iria tomar partido publicamente, o que causaria um escândalo muito maior. A pressão familiar começou a fazer efeito, e meu pai me ligou pedindo para conversarmos pessoalmente sobre toda a situação. Disse que talvez houvesse mal-entendidos e que poderíamos encontrar uma solução que funcionasse para todos.
Encontramos num café próximo à minha casa, e pela primeira vez em meses, meu pai parecia genuinamente disposto a ouvir o que eu tinha a dizer. Expliquei como me senti, descobrindo a exclusão do testamento e como a situação da cabana havia sido a gota d'água. Ele me pediu desculpas pela forma como havia lidado com tudo, mas disse que havia sido influenciado por minha madrasta, que estava preocupada com o futuro dos próprios filhos. Pediu para eu considerar desistir do processo em troca de uma revisão do testamento. Mas aí veio mais uma revelação que mudou completamente o rumo da nossa conversa. Meu pai me confessou que minha madrasta havia ameaçado se divorciar dele e levar metade de tudo se ele não me excluísse da herança. Ela havia descoberto que meu pai havia prometido me dar uma parte maior da herança por eu ser o filho mais velho e ter trabalhado mais na empresa familiar. Para evitar o divórcio e a divisão do patrimônio, ele decidiu me excluir completamente. Fiquei chocado ao descobrir que minha exclusão havia sido resultado de uma chantagem. Meu pai não queria me tirar da herança, mas estava sendo pressionado por alguém que deveria estar do nosso lado. Perguntei se ele estava disposto a reverter a situação, mas ele disse que era complicado porque minha madrasta ainda tinha as mesmas ameaças na manga. Se ele mudasse o testamento agora, ela descobriria e faria escândalo. Foi então que propus uma solução que mudaria tudo. Sugeri que ele se divorciasse da minha madrasta e recuperasse o controle sobre as próprias decisões. Disse que eu o ajudaria a lidar com as consequências financeiras se necessário. Meu pai ficou em silêncio por vários minutos e percebi que ele estava realmente considerando a possibilidade. Disse que estava cansado de viver sob chantagem e que talvez fosse hora de tomar uma decisão corajosa. Mas o que ele me contou em seguida foi ainda mais chocante. Minha madrasta havia estado se encontrando secretamente com um advogado, preparando-se para pedir o divórcio e ficar com metade de tudo, independentemente do que acontecesse comigo. Ela havia planejado tudo desde o início. Primeiro me excluir da herança, depois se divorciar do meu pai e ficar com uma parte significativa do patrimônio para os próprios filhos. Eu havia sido apenas o primeiro passo de um plano muito maior. Meu pai mostrou mensagens no celular onde ela discutia estratégias com o advogado, incluindo formas de esconder bens e transferir propriedades antes do divórcio. Ela estava literalmente preparando um golpe contra toda a nossa família. Naquele momento, percebi que meu pai também era vítima da situação, mesmo que houvesse tomado decisões erradas. Ele havia sido manipulado por alguém em quem confiava completamente, assim como eu havia sido enganado por anos. Decidimos trabalhar juntos para expor o plano da minha madrasta antes que ela pudesse executá-lo completamente. Meu pai me deu acesso a todos os documentos e conversas que comprovavam as intenções dela. Com a ajuda do meu advogado, organizamos todas as evidências e preparamos uma estratégia legal para proteger o patrimônio familiar. Decidimos também que meu pai pediria o divórcio primeiro, antes que ela pudesse tomar a iniciativa. A confrontação final aconteceu numa quinta-feira à noite, quando meu pai apresentou para minha madrasta todos os documentos que tínhamos reunido. Ela tentou negar tudo no início, mas as evidências eram muito claras. Quando percebeu que havia sido descoberta, ela mudou completamente de estratégia e começou a me atacar verbalmente, dizendo que eu era um filho ingrato que estava destruindo a família por dinheiro. Disse também que eu nunca seria aceito de volta mesmo que conseguisse reverter a situação. Mas meu pai a interrompeu e disse que estava pedindo o divórcio imediatamente e que ela teria que devolver tudo o que havia roubado da cabana. Disse também que os próprios filhos dela não receberiam nada do patrimônio que ela havia tentado roubar. A reação dela foi de total desespero. Começou a chorar e implorar para que reconsiderássemos, dizendo que havia agido por amor aos filhos e que não queria prejudicar ninguém. Mas as evidências mostravam claramente que ela havia planejado tudo com muita frieza. Nos dias seguintes, ela tentou várias vezes me ligar e mandar mensagens, pedindo para conversarmos sem meu pai presente. Dizia que podíamos encontrar uma solução que funcionasse para todos, mas eu já havia aprendido a não confiar em nada que ela dissesse. O processo de divórcio foi mais complicado do que esperávamos, mas conseguimos proteger a maior parte do patrimônio familiar. Minha madrasta teve que devolver todo o dinheiro que havia ganho com os aluguéis da cabana, além de pagar uma multa por apropriação indébita. Durante todo esse período, meus irmãos ficaram numa situação muito difícil, divididos entre apoiar a mãe deles e manter o relacionamento comigo e com meu pai.
Eventualmente, meu irmão mais novo decidiu ficar do nosso lado, enquanto do meio preferiu se afastar de toda a família. Meu pai reescreveu o testamento, incluindo novamente minha parte da herança e garantindo que eu recebesse uma compensação pelos anos de trabalho na empresa familiar. Ele também me pediu desculpas formalmente por ter duvidado de mim e por ter me excluído injustamente. A situação com minha madrasta ainda não está completamente resolvida, pois ela está tentando contestar algumas decisões na justiça. Mas meu advogado está confiante de que conseguiremos manter tudo como ficou decidido no divórcio. Quanto à cabana, decidi transformá-la num local onde nossa família verdadeira pode se reunir novamente. Meu pai, meu irmão mais novo e eu passamos os últimos finais de semana reformando o lugar e criando novas memórias positivas. O mais importante é que descobri quem realmente se importa comigo e quem estava apenas fingindo ser família. Perdi algumas pessoas no processo, mas ganhei a certeza de que as relações que restaram são genuínas e baseadas no amor real. Hoje, 6 meses depois de tudo ter começado, posso dizer que tomar a cabana foi a melhor decisão que já fiz. Não apenas porque recuperei algo que era meu por direito, mas porque isso me permitiu descobrir a verdade sobre minha família e me defender de pessoas que queriam me prejudicar. Aprendi que às vezes é preciso ser firme para proteger o que é nosso, mesmo quando isso significa confrontar pessoas que amamos. Nem sempre a harmonia familiar vale a pena se ela está sendo construída sobre mentiras e traições. A cabana continua sendo minha, e agora ela representa muito mais do que apenas uma propriedade. Ela simboliza minha coragem de lutar pelos meus direitos e minha recusa em aceitar ser tratado como cidadão de segunda classe na própria família. Se você está passando por uma situação similar, meu conselho: não aceite ser excluído ou prejudicado apenas para manter a paz. Às vezes, a verdadeira família é aquela que fica do seu lado quando você decide se defender, não aquela que espera que você se submeta em silêncio.